Mefibosete, um homem desde criança marcado pela invalidez, esquecido e desprezado, mas cuja vida tomou um rumo inesperado que o levou a ser honrado em Israel a ponto de sentar-se à mesa do rei. Esta narrativa é amplamente reconhecida. Mefibosete tornou-se símbolo para muitos da jornada da pobreza à prosperidade, da humilhação à exaltação, do esquecimento à nobreza. Entretanto, a história não termina aqui. Há uma parte pouco lembrada, talvez porque envolve traição e injustiça, onde Mefibosete perde novamente tudo o que tinha. Sua história é exemplar, mas não é o tipo de exemplo que as pessoas geralmente têm em mente. Para compreender melhor, é necessário ir além. Mefibosete era filho de Jonatas e neto de Saul, o melhor amigo de Davi. Ele também era sobrinho de outro homem chamado Mefibosete. É crucial distinguir entre os dois Mefibosetes, o filho de Saul, com sua concubina Rispa, e o sobrinho de Jonatas. Ambos estiveram envolvidos na história dos descendentes de Saul, entregues aos gibeonitas por Davi, mas o Mefibosete desta narrativa foi poupado da morte devido à lealdade de Davi para com Jonatas. O nome Mefibosete tem um significado debatido. Sua grafia original é incerta e pode variar entre Meribal ou Memphibaal, com significados que vão desde herói de Baal até aquele que dispersa Baal. A história de Mefibosete é marcada por tragédias e desilusões. Ele nasceu como príncipe de Israel, mas perdeu sua família em uma batalha contra os filisteus quando tinha apenas 5 anos. Sua vida, que começara em um berço de ouro, foi transformada para sempre. A situação de Mefibosete quase se tornou desesperadora quando sua ama, percebendo o perigo iminente após a derrota da dinastia, tentou fugir com ele. Naqueles tempos, era comum que a nova dinastia eliminasse qualquer descendente da linhagem real anterior, para evitar futuras disputas pelo trono. Quando a ama de Mefibosete fugiu com ele, o menino acabou caindo de seus braços e ficou aleijado dos 2 pés. Ele foi então levado para Lodebar, uma região na fronteira de Gileade, a leste do rio Jordão. Lodebar, também conhecida como Debir, era uma área disputada entre sírios, israelitas e assírios, e não um lugar totalmente insignificante como muitos pensam. O nome Lodebar indica um lugar sem pastagens, mas não era completamente desprovido de importância. A interpretação de que Lodebar era um lugar de esquecimento vem de uma distorção intencional do nome por Amós, para transmitir a ideia de que Israel se alegrava com conquistas sem valor. Maqueias, filho de Amiel, foi encarregado de cuidar de Mefibosete em Lodebar. Mais tarde, Mefibosete teve um filho chamado Mica. A história de Mefibosete ganha destaque quando Davi, já estabelecido como rei de Israel, lembra-se de sua amizade com Jonatas e da aliança feita com ele cerca de 20 anos antes. Ele pergunta se ainda há alguém da casa de Saul a quem possa mostrar benevolência. A lealdade e a honra marcaram a amizade entre Davi e Jonatas e o pacto entre eles. Nesse ponto, Davi adotou um comportamento incomum para os padrões da época, buscando um descendente da antiga dinastia, não com o propósito de eliminá-lo, mas sim de honrá-lo e agir com misericórdia para com ele. Ziba, antigo servo da casa de Saul, informou a Davi sobre a existência de Mefibosete, um jovem aleijado que vivia como fugitivo em Lodebar há pelo menos 15 anos. Alguns interpretam as respostas de Ziba como preconceituosas, enfatizando a condição deficiente de Mefibosete, insinuando que ele não valia a pena pelos padrões da época. No entanto, Davi ignorou tais insinuações e imediatamente ordenou que Mefibosete fosse trazido até ele. Essa atitude de Davi para com Mefibosete pode ser vista como um reflexo da graça de Deus, que alcança os pecadores e lhes concede uma nova vida em sua presença.
Davi acolheu Mefibosete com honra, devolvendo-lhe as propriedades de Saul e permitindo que se sentasse diariamente à mesa do rei. Davi também ordenou que Ziba fosse seu servo. Entretanto, Ziba não era uma pessoa confiável. Durante a revolta de Absalão, ele se revelou um traidor, acusando falsamente Mefibosete de cobiçar o trono. Davi acreditou na mentira de Ziba e entregou a ele todos os bens que pertenciam a Mefibosete. Isso foi um grave erro, pois Mefibosete era inocente. Mais tarde, quando Davi retornou a Jerusalém após a morte de Absalão, Mefibosete foi ao seu encontro para se defender e provar sua inocência. Davi então teve a oportunidade de ouvir a verdade sobre a traição de Ziba. Mefibosete contou a Davi que Ziba deveria selar um jumento para que ele pudesse viajar ao seu encontro, pois sendo aleijado, não conseguiria fazê-lo por si só. No entanto, Ziba o abandonou e tramou um plano para acusá-lo de traição. Durante o período em que Davi precisou fugir de Absalão, Mefibosete lamentou profundamente por ele, seguindo o costume da época, sem lavar os pés, suas roupas ou aparar sua barba. Isso demonstrou sua clara fidelidade ao rei Davi, mostrando que nunca conspirou contra ele ou pelo trono. Após ouvir a versão de Mefibosete, Davi pareceu acreditar nele, mas mesmo assim propôs que os bens herdados por ele fossem divididos entre ele e Ziba, sem restituí-lo totalmente. A Bíblia não fornece muitas informações sobre essa decisão de Davi. Alguns sugerem que o rei pode ter estado emocionalmente fragilizado naquele momento, enquanto outros especulam sobre sua insegurança quanto à veracidade da explicação de Mefibosete. Surpreendentemente, Mefibosete abriu mão de toda a herança, deixando Ziba com todas as suas propriedades, demonstrando sua verdadeira preocupação com o bem-estar de Davi. Sua declaração mostra o tipo de caráter que ele tinha, priorizando o retorno seguro de Davi ao seu lar acima de seus próprios interesses materiais. Embora a história de Mefibosete seja conhecida, raramente é contada corretamente. Infelizmente, as pessoas muitas vezes se lembram dela apenas em sermões sobre prosperidade. É fácil pregar sobre o homem aleijado e desprezado, que foi tirado da pobreza e exaltado à mesa do rei, mas há muito mais profundidade na história de Mefibosete que merece ser explorada. É fácil falar sobre o homem que de repente recebeu uma posição privilegiada na corte de Israel e pôde se assentar à mesa do rei. Difícil parece ser pregar sobre o mesmo homem aleijado que, tendo sido traído por seu servo, mesmo sendo inocente, foi obrigado a dividir sua herança com um servo traidor. Para muitos, é difícil pregar sobre o exemplo de alguém que permaneceu fiel, mesmo quando foi injustiçado e prejudicado, mesmo quando tudo deu errado em sua vida. E não apenas isso, mais difícil ainda é pregar sobre sua atitude abnegada. Ele abriu mão de todos os seus bens materiais e não se importou que seu inimigo pessoal ficasse com tudo o que era seu. A história de Mefibosete traz importantes lições. No entanto, definitivamente, o foco dessa história não é sobre prosperidade, mas sobre o caráter de um homem justo que, apesar das tragédias e dificuldades, permaneceu fiel aos seus princípios. Para ele, o que realmente importava não eram as riquezas pessoais, mas o fato de que o rei escolhido por Deus havia voltado à sua casa. Mefibosete não colocou seus olhos nas coisas terrenas, mas sim no propósito soberano de Deus para o seu povo. Para ele não fazia sentido se assentar à mesa real se o ungido do Senhor não estivesse sentado em seu trono. O mais importante para ele era a sua comunhão com o rei mais do que toda a sua herança. Se você já conhecia a história de Mefibosete na Bíblia, compartilhe nos comentários.